A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. São 8 horas. As notícias com Carla Jorge de Carvalho. Já foram suspensas 35 sessões do julgamento da Operação Marquês devido às renúncias dos vários advogados de José Sócrates. E há crimes que, Carla, vão prescrever até ao verão deste ano. O julgamento está num impasse desde novembro. Ao fim de 11 anos de representação legal, Pedro de Lille abandonou a defesa de José Sócrates em choque com a presidente do coletivo de juízes. Desde então, o processo não voltou ao ritmo que tinha desde julho, com 3 sessões semanais durante todo o dia, que foram interrompidas apenas pelas férias de verão. Agora, contas feitas, Carlos Pedro, são 93 dias de paragem e com o tempo a passar. São cerca de 3 meses em que nada avançou no julgamento. O mais recente obstáculo foi a renúncia do advogado Marco António Amaro, que pouco tempo esteve no papel de representante legal de José Sócrates. A juíza Susana Seca já fez saber que não vai, no entanto, adiar a audiência marcada para o próximo dia 17, mas decidiu alterar o agendamento dos trabalhos. Anulou o depoimento do arguido Gonçalo Trindade Ferreira, que estava previsto. Avança antes com a reprodução de depoimentos de arguidos nas fases de inquérito e instrução, assim como os depoimentos de testemunhas já falecidas. O risco da prescrição de alguns crimes é quase certo. Neste momento há ilícitos associados ao tema de Valdo Lobo que, de acordo com a informação do Tribunal, prescrevem no primeiro semestre do ano, ou seja, até o final de junho. José Sócrates vai ver cair crimes que lhe são imputados, nomeadamente um crime de corrupção passiva. O mesmo há de acontecer a outros arguidos implicados nesta parte da acusação, como por exemplo Rui Horta e Costa. O Observador pediu ainda uma clarificação sobre os crimes e as datas específicas da prescrição, mas o Tribunal não avançou com novos dados. Carlos Pedro, com o ponto de situação do julgamento da Operação Marquês, que terá uma nova sessão no dia 17 e com a prescrição de crimes à vista. Um trabalho assinado pelos jornalistas Luís Rosa e João Paulo Godinho. O grafismo é da Inês Correia. Carla, apesar dos atrasos, a Ministra da Justiça diz que não pode fazer mais nada perante as sucessivas recusas de advogados. Ainda assim, Rita Alarcão garante que o Ministério da Justiça está atento a manobras dilatórias. Tem que ser aplicada a lei, tem que ser controlado se existe abuso, tem que ser repreendido. Nós estamos, como sabem, tomar várias medidas para combater manobras dilatórias. Se esta for uma manobra dilatória e se isto tiver que ser cumprido, alguma alteração terá que ser feita, é só isso. Relativamente a mais uma recusa, o Sr. Advogado não conseguiu sequer falar com o arguido e, portanto, eu não vou comentar o caso em concreto, mas é uma grande dificuldade. A Ministra da Justiça que admite rever os prazos de pagamento aos advogados oficiosos, admitindo esses pagamentos antes do fim dos processos. Paulo Portas alerta para a necessidade de Portugal preservar a estabilidade política. O antigo vice-primeiro-ministro foi o cabeça de cartaz de ontem das jornadas parlamentares do PSD. A questão a acontecer em Caminha, Portas deu uma aula sobre relações internacionais com boa parte do governo na plateia e deixou ainda escapar um recado sobre política interna, numa altura em que o executivo de Luís Montenegro não tem maioria absoluta no Parlamento. O que há de pensar um português, digamos assim. Eu sou muito breve e conciso nisso. O mundo está muito volátil, frequentemente perigoso, às vezes irracional, e é motivo de muita preocupação. A melhor coisa que Portugal pode fazer em nome dos seus interesses e dos portugueses é preservar a sua estabilidade, quando à nossa volta há tanta instabilidade. Os pedidos de instabilidade, ou melhor, os pedidos de estabilidade na voz de Paulo Portas. Hoje as jornadas parlamentares do PSD são encerradas à hora de almoço com a intervenção do Primeiro-Ministro e Presidente do partido, Luís Montenegro. José Luís Carneiro responde a Hugo Soares, diz que quem quer dialogar com a UGT deve fazê-lo diretamente. O líder parlamentar do PSD sugeriu ontem que fosse o Partido Socialista a apelar à Central Sindical para regressar às negociações, isto depois das entidades patronais baterem com a porta nas negociações. José Luís Carneiro responde com críticas ao Governo e também ao PSD. Se o Dr. Hugo Soares quer dialogar com o GT, deve dirigir-se ao GT e não ao Secretário-Geral do Partido Socialista. Foi com estupefação que verifiquei que durante uma semana o Governo
veio publicamente dizer que estava em vias de criar um acordo com a UGT para as questões laborais. Verifiquei que no dia da tomada de posse do Presidente da República, o Governo decidiu marcar uma reunião para esse dia. Bom, afinal, para coisa nenhuma, porque não chegaram a qualquer acordo em relação às questões laborais. Mostra que estamos perante um Governo insensível. José Luís Carneiro, ontem à noite em Viseu, no encontro com militantes e simpatizantes, também ontem na RTP, Mário Mourão reforçou que a UGT continua disponível a negociar o anteprojeto com o Governo. Disse mesmo que as negociações apenas acabam quando o Primeiro-Ministro assim o entender. São agora 8h06, já a seguir há momentos de glória. Primeiro, Carla, que outras notícias marcam a atualidade? Há vários funcionários de saúde que estão a recusar integrar as escalas das urgências regionais que estão a ser criadas. No Hospital do Barreiro, apenas 3 dos 7 obstetras aceitam deslocar-se para o Garcia Dorta, onde vai ser concentrada a urgência regional a servir a Península de Setúbal. A fonte próxima do processo adianta ao Observador que alguns médicos internos do Barreiro estão dispostos a completar as escalas de urgência. A urgência no Garcia Dorta vai abrir só no final do mês. Já a Dolores abre na próxima segunda-feira, mas o DN conta hoje que o Hospital de Vila Franca de Xira só vai disponibilizar enfermeiros e não médicos para trabalhar em permanência no Beatriz Ângelo. Israel lançou esta madrugada mais uma onda de ataques contra Beirute. De acordo com a imprensa libanesa, um dos ataques atingiu um apartamento. As forças de defesa de Israel confirmam ainda ter atingido um conjunto de alvos do Hezbollah nos subúrbios de Beirute, em ataques levados a cabo esta manhã. Num comunicado citado pela BBC, as forças israelitas avançam que os ataques visaram centros de comando e armazéns de armamento. Hoje começa a ser julgado um homem suspeito de ter matado a mulher a tiro no centro comercial Palácio do Gelo, em Viseu, um caso que remonta a dezembro de 2024, depois de uma discussão entre membros de duas famílias. Na sequência dos disparos com arma de fogo, uma mulher de 44 anos morreu, outras 2 pessoas ficaram feridas.